Excelente sexta-feira pra você. A partir de agora começa o Quem Ama Não Esquece. Sexta-feira 13 hoje. Todo mundo comentando isso, né? Não sei se você tem essa superstição, mas diz que não tem, né? Você aí tem? Tem alguma coisa? Eu também não tenho nada que me assuste. Uma sexta-feira normal. Aliás, uma sexta-feira como todas as outras. É legal a sexta-feira, né? Tem fim de semana pertinho. Não sei se você tá de férias, se você tá mais tranquilo, tranquila, mas é mais uma oportunidade para você ficar perto aí, mais perto das pessoas que você gosta, fazendo o que você gosta no seu tempo de folga. A gente vai contar hoje a última história dessa série que a gente mostrou aqui, das melhores e mais comentadas histórias de 2016. É mais uma história bem emocionante, que com certeza vai te emocionar e vai fazer você comentar com a gente também. A gente vai falar aqui de amor, de saudade, de perdão, de reencontro. Aí você comenta, você concorre também aqui aos nossos presentes, jantar romântico, ingresso pro cinema, tudo isso. Vamos contar então, Murilo? Vamos contar? Vamos lá? Vamos lá. Vamos. Na Band FM, quem ama não esquece. Minha história foi e está sendo de superação e de muito amor. Eu vou começar contando um pouquinho da história da minha mãe. Ela teve 6 filhos. 4 de um casamento de 10 anos. E o meu irmão e eu, que fomos frutos de outros 2 relacionamentos muito breves que a minha mãe teve. Breves e distintos. Éramos irmãos só por parte de mãe, de pais diferentes. Só que, apesar de termos esse cenário dentro da minha casa, o marido da minha mãe, que se tornou o meu padrasto e pai dos outros 4 filhos que ela teve, sempre tratou a gente muito bem. Nos acolheu, como se nós fôssemos filhos dele também. E assim a gente vivia bem. Até que esse relacionamento de 10 anos que a minha mãe teve se acabou. Eles se separaram e a partir dali começou a pior fase das nossas vidas. Imagine só, uma mulher com 6 filhos, sozinha, tendo que trabalhar, pagar aluguel, cuidar da casa, um monte de conta para pagar. Contar que a minha irmãzinha mais nova, que é a nossa princesa, ela ainda tinha síndrome de Down. Nossa, a gente passou por muitas dificuldades. Mas o jeito era enfrentar. E assim a nossa vida foi seguindo. E eu acabei me tornando o braço direito da minha mãe. Com apenas 13 anos, eu já tinha muitas responsabilidades. Ajudava em tudo que eu podia. E a minha avó também nos ajudou muito. Meu avô também era uma graça com a gente. Meu avô fazia tudo que podia para nos ajudar. E quando ele faleceu, foi mais um baque que a gente teve que enfrentar. Doía demais a falta que ele fazia, a saudade. E assim a gente foi crescendo, sabendo desde muito cedo o significado da palavra sofrimento. Com 15 anos eu comecei a trabalhar para ajudar a minha mãe. E assim, tentávamos levar a vida ali da melhor maneira que a gente podia diante de todas as dificuldades que a gente enfrentava. E nós vencemos. Muita luta, problemas, sofrimento, barreiras. Mas eu fui forte também, fui à luta. Comecei a trabalhar, consegui ajudar em casa. E ajudei tanto que com 24 anos eu consegui comprar uma casinha pra gente. Casinha muito humilde, mas era nossa. Graças a Deus, com o meu esforço, eu consegui tirar a minha mãe do aluguel. Tava indo tudo muito bem. Tudo se encaixando ali na medida do possível. A gente superando dia a dia. Mas, de repente, a minha vida deu uma reviravolta. Certo dia, estava eu lá no Facebook, mexendo ali nas minhas mensagens e tal, que inclusive já fazia muito tempo que eu não olhava, mas muito tempo mesmo. E aí eu comecei a responder algumas, deletar outras e tal, fui olhando. E quando chegou na última mensagem que eu tinha lá, o meu coração quase saiu pela boca. Não me esqueço de nenhum detalhe, eu lembro até o horário. Era 11h20 da manhã, uma sexta-feira. E aí aquela mensagem que eu li e que eu respondi me causou uma enorme surpresa. Lidiane, eu preciso muito conversar com você. Sobre o quê e quem é você? Meu nome é Adão. O assunto é meio delicado, mas eu tenho uma filha que eu não conheço. A mãe dela se chama Fátima e é muito parecida com você. Por isso eu tô te procurando. Eu preciso tirar essa dúvida. Uma filha? Que pode ser que seja eu? Como assim? É por isso que eu quero esclarecer de vez essa história. Se você tiver o mesmo interesse,
Vamos marcar um encontro. Como assim? Um homem me encontra nas redes sociais e diz que é o meu pai. Eu quase pirei. Eu cheguei a pensar que fosse engano ou até mesmo uma brincadeira de mau gosto. E naquele momento eu liguei pra minha mãe e perguntei se ela conhecia algum Adão. O clima ficou meio esquisito. Uns segundinhos assim de silêncio, sabe? E só depois desse tempinho é que a minha mãe me respondeu. Adão! Conheço sim, ele é irmão da minha amiga. Aí eu contei pra minha mãe que ele tinha me mandado uma mensagem dizendo que era o meu pai. Minha mãe deu risada e ainda me falou: Ué, então fala pra ele vir aqui te conhecer. Tenta falar com ele pessoalmente. Eu fiquei na dúvida se a minha mãe estava falando sério ou se ela estava debochando. E daí eu falei um pouco mais firme com ela. Eu perguntei se ela estava entendendo o que eu estava dizendo, que o assunto era sério. Eu estava falando sobre um homem que tinha me procurado para me dizer que era o meu pai. Enfim, a postura da minha mãe não mudou. Ela se manteve aí desse mesmo jeito que eu contei pra vocês. E aí eu fiquei atormentada, porque aquela história não saía da minha cabeça. Eu fiquei pensando o tempo todo na possibilidade de conhecer o meu pai biológico. Pensando o tempo todo em dar sequência àquele assunto e procurar por ele para tentar marcar aquele encontro que ele já tinha meio até que me sugerido na mensagem que ele tinha me enviado. Mas ao mesmo tempo que eu queria fazer isso, eu pensava: mas como é que eu vou abordar de novo com ele esse assunto? Como é que eu vou começar a conversa? O que eu vou dizer? Aí eu comentei com uma amiga minha sobre esse drama que eu estava vivendo. E ela me incentivou a procurar por ele. Mais do que isso, ela insistiu para que eu procurasse pelo Adão, que era aquele homem que dizia ser meu pai. Eu segui os conselhos da minha amiga e segui o meu coração também. Porque no fundo, era mesmo o que eu queria fazer. Eu queria procurar por ele. Fiz mais um contato ou outro ali pela internet e depois eu liguei para aquele homem. Eu tava tão nervosa que eu nem sabia direito o que falar. E por alguns instantes eu fiquei muda assim que ele atendeu. Alô? Alô, tá me ouvindo? Alô? Quem é? Alô? Oi, eu sou a Lidiane, filha da Fátima, que você procurou no Facebook. Nossa, Lidiane, apesar do meu contato, eu pensei que você nunca fosse me ligar. Pensei que eu nunca fosse conseguir falar com você. Eu não tô nem acreditando. Lidiane, não é apenas a filha da Fátima. Você é a filha da Fátima e do Adão. Porque eu sou o seu pai. Me explique melhor isso. Desde que a gente se falou ali pela internet, essa história não saiu mais da minha cabeça. Eu vou te explicar. Eu tremia tanto de nervoso. E ele também, dava pra perceber que ele estava com a voz trêmula. Ficamos conversando mais um pouco. E aí ele me contou boa parte da história que ele tinha vivido com a minha mãe. Me disse que tinha tido um relacionamento breve com ela. E que nessa, ela engravidou. A partir daí, nós tivemos várias outras conversas. A cada conversa, uma revelação. A cada conversa, uma pecinha a mais no quebra-cabeça da minha vida. Lembram que no começo da minha história eu falei que a minha mãe teve filhos de pais diferentes? Então, as peças estavam se encaixando. E entre uma conversa e outra, eu fiquei sabendo que a minha mãe tinha até enviado fotos minhas pro Adão. Aquilo foi mais um baque pra mim. Como assim? Ela tinha enviado fotos minhas pra ele? Quando eu toquei nesse assunto com ela, além de dar risada, ela tinha me dito que o Adão era apenas irmão de uma amiga dela. Lembram que eu contei aqui? Pois muito bem. A verdade é que eu descobri que a minha mãe tinha mentido pra mim. Ela me enrolou, inventou aquela desculpa lá pra não me falar a verdade. O Adão até me contou que a minha mãe queria construir uma família com ele. Assim que ela soube que estava grávida. Mas ele, por ser muito novo, na época ele tinha só 19 anos, ele não quis. E aí cada um seguiu a sua vida e cada um foi pro seu lado. Sabendo de tudo isso, ouvindo tudo isso, juntando todas essas informações, a minha cabeça deu um nó. Fiquei triste, decepcionada com a minha mãe e ao mesmo tempo feliz por saber que meu pai estava por perto. Olha, sei lá, é difícil definir o que eu senti. Afinal, eu não estava falando sobre qualquer assunto. Eu estava falando sobre a minha origem, de onde eu tinha vindo. Eu estava falando sobre a história da minha vida. Eu fiquei péssima. Se não fosse o apoio das pessoas que gostavam de mim e do homem que eu amava, meu companheiro, meu namorado,
que estava do meu lado. Sinceramente, eu não sei se eu teria aguentado. Eu passei muito nervoso. Imagina, adulta, saber de tudo isso. O pai que aparece, essas revelações, tanta coisa. Minha mãe que tinha também me contado uma história lá, enfim. Foi um baque gigante pra mim. Descobri dessa forma quem era o meu pai. Eu me desestabilizei emocionalmente. Em um desses dias, após essas revelações e descobertas todas, eu acordei passando mal. Meu namorado estava comigo e do nada ele me falou: Lidiane, você tá grávida? Eu não acreditei. Até brinquei e falei pra ele voltar a dormir que o mal dele era sono. Mas o fato é que naquele dia, no caminho pro meu trabalho, durante todo o dia eu passei mal mesmo. Pensei até que pudesse ser alguma alteração hormonal por conta de todas aquelas emoções que eu tava vivendo, sei lá. Mas como o meu mal-estar só aumentava, eu resolvi ir até a farmácia e comprar um teste de gravidez. Comprei, fiz. Resultado positivo. Eu estava mesmo esperando um bebê. Era muita mudança para pouco tempo. Eu descobri quem era meu pai, descobri que a minha mãe tinha ali me contado uma história, eu descobri que eu teria um filho. Era emoção demais para mim. Eu precisava ser forte para enfrentar tudo aquilo. Ainda mais depois de saber que tinha uma vida dentro da minha barriga que iria depender de mim para sempre. E foi o que eu tentei ser. Forte. Muitas mudanças ao mesmo tempo, muitas emoções e talvez a maior delas, você conhecer o meu pai. Depois de todas as conversas que eu tive com ele, que eu contei aqui, depois de todas as revelações, nós marcamos um encontro. Ele morava em outra cidade e iria viajar pra cá pra me ver, pra me dar um abraço, pra me encontrar. Eu fiquei tão emocionada, eu fiquei tão nervosa, que um dia antes dele chegar, eu passei mal. Acho que por causa da minha ansiedade, eu comecei a sentir dores muito fortes na barriga. E também tive um pequeno sangramento. Fiquei apavorada. Fui pro hospital e fiz o ultrassom quando eu cheguei lá. Pro meu alívio, tava tudo bem. E eu voltei pra casa. A única recomendação que me deram é que eu voltasse no hospital na segunda-feira, isso era um sábado, só pra fazer um outro exame, pra que eu ficasse mais tranquila. Tudo bem, eu faria exatamente isso. O encontro com meu pai seria já no dia seguinte, na casa de uma tia minha. Na noite anterior eu nem dormi. Eu não conseguia pegar no sono de jeito nenhum. E quando amanheceu, lá fui eu, pra casa da minha tia, suando, tremendo, coração a mil. Eu mal conseguia parar em pé. Quando eu cheguei lá, o Adão, o meu pai, já estava lá, acompanhado até por outras pessoas da família. E quando ele veio em minha direção, aí não deu pra conter a emoção, não deu pra controlar. Ele era a minha cópia, ele era a minha cara. Oh, filha, vem cá, me dá um abraço, meu Deus do céu. Como eu esperei por esse momento. Pai, eu nem acredito. Que história é essa nossa? Uma vida inteira sem saber que você era meu pai. Mas agora você sabe, minha filha. E nunca mais ficaremos longe um do outro, nunca mais. Aí eu vou te fazer um pedido. Não se revolte com sua mãe, não. Ela te ama muito, sempre quis o melhor pra você. E teve lá os motivos dela pra fazer isso. O mais importante agora é deixar nossos corações livres de qualquer mágoa, de qualquer ressentimento. E recuperarmos o nosso tempo perdido. O tempo que a gente perdeu ficando longe um do outro. Eu te amo, minha filha. Foi emocionante demais. Esse encontro, esse abraço. Olhar pro meu pai, ouvir o eu te amo dele. Eu fiquei muito feliz e tensa ao mesmo tempo. Eu tava descobrindo o meu passado, né? Mas ele tinha razão. O mais importante era ficarmos juntos, para que todo o tempo perdido fosse recuperado. Muitos abraços, beijos, muita emoção, mais conversa, mais algumas revelações. E assim foi o nosso dia de domingo. Na segunda-feira, dia seguinte, seguindo a recomendação médica, eu voltei ao hospital para repetir o exame para saber se realmente estava tudo bem com o meu bebê. Só que tive a pior notícia da minha vida. Eu fui lá, me atenderam e o médico começou a me examinar. Geralmente, enquanto eles fazem ultrassom, eles brincam com a gente, vão conversando, contando ali o que eles estão vendo, mostrando também. Mas dessa vez, o médico ficou em silêncio. Ele não falava. E quando ele falou, eu ouvi aquilo que eu não queria escutar. O meu bebê estava morto. Ele até tentou me explicar lá algumas coisas e me disse assim: mãezinha, passou muito nervoso nesses dias. Foi muita emoção, não deu pra segurar.
Ele tinha razão. A verdade é que em pouquíssimo tempo a minha vida virou de ponta cabeça. Foram dias muito difíceis, mas graças ao apoio de todos, família, amigos e do meu pai, eu tinha acabado de conhecer, que tinha acabado de chegar e que me deu muita atenção, eu tentei superar mais aquele baque na minha vida. Fácil não foi. Eu tive a chance de conhecer o meu pai. Praticamente ganhei um pai, né? Tanto é que esse último Dia dos Pais foi um dia diferente pra mim, porque eu pude ficar perto dele, eu pude experimentar o verdadeiro amor de pai. Mas perdi meu filho. Doeu, mas doeu muito, doeu demais. Ganhar de um lado e perder do outro. Minha vida inteira foi assim, desde muito nova. E cada dia tem sido uma superação pra mim. Eu amo muito a minha mãe, sabe? Apesar dela ter me escondido aí a verdade, eu não me revoltei com ela. Ela sempre foi uma mãe maravilhosa, teve que lutar muito, foi digna. Muitas vezes fez ali o papel de pai e mãe, então eu não fiquei com raiva dela, não. Meu pai também, apesar de ter me procurado tão tarde, se esforçou para reparar o erro que ele tinha cometido. Se esforçou para que a gente recuperasse a nossa relação. Quanto ao meu bebê, eu acho que ele cumpriu a missão dele. Breve, né? Mas cumpriu. Eu não vou falar aqui que tá sendo fácil, porque não está. Mas eu estou tentando ser forte e superar tudo isso. Apesar de todos esses acontecimentos, apesar de todo esse sofrimento, toda essa tristeza, tantas coisas que eu passei, eu ganhei um pai amoroso, que agora está presente em todos os dias da minha vida, mesmo morando longe de mim. Pelo menos a cada 15 dias a gente se encontra. Enquanto a minha mãe, ela sempre vai continuar sendo a minha referência. Eu não a culpo por nada. E eu quero até aproveitar aqui o finalzinho da minha história para dizer ao meu pai e à minha mãe que eu amo muito os dois. Eu jamais me revoltaria. Que bom que hoje eu sei a verdade. Que bom que hoje eu sei da minha origem. E eu tenho certeza que assim como meu pai apareceu no momento certo também, Deus vai me abençoar com um outro bebê. Quando vai ser, eu não sei. Eu vou esperar pelo tempo dele, pela vontade de Deus. E quando isso acontecer, eu estarei aqui, de ventre e coração abertos, para acolher e para receber o meu bebê. Band FM e Take That Back for Good. No nosso Quem Ama Não Esquece, essa história é bem legal, né? É emocionante demais. A Lidiane e o Adão, pai dela, ficaram muito tempo afastados, mas aí no meio da vida se reencontraram. A Lidiane acabou deixando pra lá toda aquela mágoa, ressentimento, orgulho, perdoou o pai e agora eles estão curtindo e valorizando cada momento que passam juntos. Muito bom. Tô em busca aí do tempo perdido, né? Porque foi afastar a mágoa, o ressentimento, tentar esquecer a dor e no lugar de tudo isso colocar amor. Que bacana, né? Isso é perdoar. Existem coisas na vida que valem tanto que a gente não tem nem como estipular o valor, né? A gente não estipula valor para os nossos sentimentos, para as nossas atitudes, não é? E o perdão, sem dúvida, é uma dessas coisas aí que vale tanto, vale tanto, vale tanto, vale tanto, que não tem nem como a gente definir, né? O valor, o peso desse valor. E aí, quando a gente fala de perdão, a gente pensa em continuar a nossa história, né? Em seguir em direção aí ao nosso futuro, com outros planos, com novos sonhos. E se alguém te der aí uma segunda chance para sonhar, aproveite, não desperdice não. E essa segunda chance pode ser, enfim, a chance da tua vida, um reencontro, uma oportunidade no teu trabalho, refazer uma amizade, tentar, enfim, continuar levando uma história que foi interrompida. Aí você quem sabe. Mas valorize mesmo essa outra oportunidade, exatamente como aconteceu na história de hoje. E se esforce para não magoar mais aí essa pessoa outra vez. Porque quem perdoa o próximo mostra que tem um coração sensível. E aí, quando o coração é sensível, quando o coração é cheio de amor, a gente tem que tomar muito cuidado para não machucar. E dizem que o perdão não é porque a pessoa merece apenas o seu perdão. Quando a gente perdoa porque a gente merece ter paz. Band FM, Zezé de Camargo e Luciano, 2 corações e uma história. Vamos comentar com a gente a história de hoje? Reencontro, perdão, saudade, perda também, né? Porque a nossa ouvinte da história de hoje
acabou perdendo aí um bebezinho pelo meio do caminho. Vários assuntos nessa história, né? Pra você comentar com a gente, argumentar, dividir a sua experiência também. Tem a foto deles já no Face? Tem, tá, né? Lá, pai e filha bem juntinhos. Olha que legal. Então comente no Facebook, mandando o WhatsApp pra Band FM também, ligando. Legal quando você participa e divide, como a gente sempre fala aqui, os seus sentimentos e as suas experiências. A gente tá esperando você participar hoje do Quem Ama Não Esquece, hein? Band FM. A sua rádio do seu jeito. E aí, vamos comentar a história com a gente hoje, o que você sentiu, qual a tua opinião, né? E aí tem muita gente que se identifica com as histórias que a gente conta aqui. Isso é legal também, porque não necessariamente você teve um final parecido ou uma reação igual, mas a gente também aprende com o que você sentiu e o que você passou na sua vida com a tua experiência pessoal. É legal dividir com a gente. É, sempre. Aí você tem a sua emoção ao ouvir a história, né? Como aconteceu aqui com a Maria Rosângela, que escreveu no nosso Face. Olha, desde a primeira vez que eu ouvi essa história, eu me emocionei muito. Hoje mais ainda, porque eu me lembrei do meu pai demais. Hoje faz 10 anos que ele se foi. Então, Maria, beijo pra você, tá? Um abraço aí cheio de carinho, cheio de amor. Beijo mesmo. Ivan Dias, eu me identifiquei muito com essa história porque eu não conheço meu pai. Eu gostaria muito de um dia encontrá-lo, quem sabe até perdoá-lo aí por essa ausência. Conhecer o pai, eu acho que todo mundo tem direito. Verdade, Ivan? Um beijo pra você. E a Cecinha também comenta. Cecinha tá dizendo aqui que a Lidiane, né, a nossa ouvinte da história, é uma guerreira, que o pai dela também teve um gesto aí muito nobre, tudo lindo, felicidades a eles. E depois a Cecinha ainda complementou no outro recado, escreveu assim: eu só esqueci de falar que o pai dela é um gatinho. Ah, Cecinha. Olha aí, hein? Mas ele é bonitão, novão, né? Beijo pra você, tá, Cecinha? Tá lá a foto no nosso Face, a foto da Lidiane e do Adão, do pai dela. Na Band FM. Quem ama não esquece. Tem recados também. Se quiser participar, a gente vai ficar muito feliz, você sabe disso. O Lucas tá dizendo pra Rosineide: eu te amo como se você nunca tivesse ido embora. E o meu maior desejo é que você volte pra mim. Camila fala pro Eudes: você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Fico feliz demais pela nossa família, pela paz, pelo amor e por tudo que conquistamos juntos. Eu te amo demais. Band FM só pra contrariar. A gente mata saudades também. Aliás, daqui a pouquinho tem Minha Música, Minha Vida. Tem uma música que marcou tua vida? Conta um pouquinho. Porque essa música marcou tua vida, porque essa música é especial, o que ela faz você sentir toda vez que você ouve. Participe do Minha Música, Minha Vida, coladinho aqui com Quem Ama Não Esquece na sequência. E você vai comentar a história com a gente hoje? Vai ser um prazer te ouvir, viu? A Cleide vai, né, Cleide? Bom dia, Murilo. Bom dia. Bom dia, Marcinha. Bom e dia. Em relação à história de hoje, uma história muito linda. Já tinha ouvido da outra vez. E realmente, muito encontros e desencontros, né? É verdade. E a vida é feita disso. Uhum. Dá para perceber que ela é uma pessoa bem esclarecida, que realmente mágoa não vale a pena ninguém guardar. E isso ela faz muito bem em perdoar, em torcer e viver a vida mesmo. Então, fique tranquila, amiga, você vai conseguir ter outro filho, que eu também perdi a minha primeira gravidez. Hoje eu tenho uma filha de 20 anos, Olha só. muito linda. Um beijo, Marcinha, um beijo, Murilo. Beijo também, menina. Outro beijo pra você aí, Obrigado. Cleide. Essa é a última história, né? A gente vai terminar hoje aqui a nossa fase de reprises, né? Dessas histórias aí que foram mais comentadas, mais emocionantes. E a história do Adão e da Lidiane é uma história muito emocionante, né? Tem um final bacana, tem um final feliz, né? Coisa que a gente sempre torce aí pra que realmente aconteça. Oi, Marcinha, oi, Murilo, é a Oi. Leti. Como da outra vez, eu escutei essa história e minha opinião referente à história dela não mudou. Eu fico muito feliz por tudo ter dado certo na vida dela, ou parcialmente certo. Ela é jovem, vai ter outro bebê futuramente, mas em relação aos pais dela, a mãe dela tentou
fez o que pôde, formar uma família com ele. Quem não quis foi ele não se sentiu preparado. Só que quando você tiver seu filho, você vai perceber que uma mãe é capaz de fazer qualquer coisa para proteger um filho. É verdade. Entendeu? O que ela fez foi tentar te proteger, porque afinal de contas ela enviava fotos suas pro seu pai e quem não teve interesse naquele momento em te conhecer foi ele. Um beijo, fica com Deus. Beijo isso também. Aí, Leia, tanto é que ele voltou atrás, né? Ele falou, não, eu vou procurar essa minha filha e vou tentar refazer essa história, eu quero que ela me conheça, né? Então bacana também a atitude dele aí, que reconheceu que ele tinha cometido um erro, porque ele errou também no passado, né? A Sandra comenta com a gente também a história e ela aproveita para mandar um recado. O recado da Sandra é pro Josione. Já faz 10 anos que não nos vemos, mas eu continuo te amando como da primeira vez que eu te vi. Obrigada por todas as boas lembranças que você me deu. A Simone fala pro Fabiano, você é muito especial para mim, é a pessoa que conseguiu me trazer felicidade na vida. Eu quero estar ao seu lado todos os dias. Te amo muito. Band FM, Henrique e Juliano, até você voltar. E aí, vamos continuar debatendo aqui, comentando a história da Lidiane e do Adão, uma história que fala pra gente da importância do perdão, e a Eliana, ela comentou exatamente isso aqui no nosso Face. Ela escreveu assim, gente, a história é linda, eu me emocionei muito, e aí eu tive certeza da importância do perdão. Um gesto tão simples, mas que quando entra aí na nossa vida faz toda a diferença e faz o nosso coração transbordar de amor. Um amor puro e verdadeiro. Felicidades aí ao Adão e à Lidiane. É verdade, Eliana. O perdão, ele realmente faz a diferença na vida da gente, né? Concordo com você. Rose Gonçalves, oi, Rô. A Rô, no Face, ela divide um pouquinho da experiência dela com a gente. Ela fala que ela também perdeu a bebezinha dela na primeira gestação, sofreu demais, foi tudo muito complicado, tudo muito difícil, mas hoje ela já tem uma filha de 20 anos. E aí ela termina aqui o comentário dela falando assim, e eu quero dizer a Lidiane que tudo passa e que Deus ainda vai abençoá-la assim com o bebê. E aí o mais legal do comentário da Rose é que a Lidiane respondeu ao comentário dela. Lidiane, você tá aí ouvindo a gente? Legal, beijo, né? Pra você, que bacana. A Lidiane escreveu assim, obrigada, amém. Então amém, Lidiane. Muito bom saber que você tá ouvindo a gente, viu? Muito bom. E ontem a gente falou também de orgulho, né? De deixar o orgulho de lado, e perdão tem muito a ver com isso também, né? Pra você perdoar, muitas vezes tem que deixar o orgulho de lado. A Nara tá aqui comentando e ela diz o seguinte, Murilo Marcinho, eu conheci meu pai com 15 anos, mas eu nunca cheguei pra ele e disse que eu sabia que ele era meu pai. Hoje eu me arrependo porque ele não tá mais entre a gente, ele já se foi, eu nunca mais vou vê-lo. Então é isso, às vezes abrir mão mesmo de orgulho e de outros sentimentos menores para perdoar e fazer com que a sua vida seja diferente, né? Fazer a sua vida ser diferente, precisa mesmo. Olha, tem mais recados aqui, hein? A Laine diz pro Luiz Fernando, eu me arrependo de tudo o que eu fiz. Na verdade, eu só não me arrependo de ter te conhecido e de te dar tanto amor assim. Eu sinto muito sua falta, por favor, volta pra mim. Cláudia fala pro Carlos, apesar de todos os momentos difíceis que já passamos, estamos completando 11 anos juntos. Eu só tenho a agradecer por tanto amor. Band FM Daniel, quem diria, hein? No nosso Quem Ama Não Esquece, um beijo pra Vanessa de Paula, comentou a história, ligou pra gente aqui. Ficou muito emocionada com a história de hoje e ela diz o seguinte, o sentimento de reencontrar alguém é maravilhoso. Eu fiquei anos afastada da minha irmã e agora que nos reencontramos somos muito unidas. Que coisa boa, Vanessa. Legal ter acontecido isso na sua vida, viu? E a Loreta Rosa, Marcinha, diz assim, a vida realmente é surpreendente. No momento que ela mais precisava, Deus colocou o pai no caminho dela e em breve ela será mamãe, tomara Deus. E tudo vai se ajeitar, é isso mesmo, né? Às vezes a gente faz alguns planos na vida da gente e a gente tem que se planejar, tem que se programar, mas a gente é surpreendido e essas surpresas às vezes não são surpresas tão boas, mas quando são surpresas e às vezes a gente não entende na hora, vai entender lá na frente, essas surpresas mudam a vida da gente para melhor, isso é bom. Tomara que aconteça com você também. É isso aí, um beijo nosso para você. Vamos ouvir mais mensagens aqui, mais comentários? Bom dia, Marcinha, bom dia, Murilo. Bom dia. Eu sou a Andresa e eu tenho uma história muito parecida com a dessa moça. Conta pra com gente. 12 anos eu fiquei sabendo do meu pai verdadeiro. Tivemos algum contato, conversamos, porém nesse meio tempo perdemos o contato, mas assim, graças a Deus, agora segunda-feira ele conseguiu entrar em contato com a minha mãe e nós estamos de novo
conversando e assim, muito feliz, porque não tem que alimentar mágoa, não. Tem que alimentar sentimento bom, amor, acima de tudo. Então, para que ficarmos perdendo tempo, né? Alimentando as mágoas. E quem sou eu para julgar, não é verdade? Quem sou eu para julgar minha mãe? Quem sou eu para julgar ele? Sim. Só Deus que sabe de qualquer um, de todo mundo. Então, beijo. É isso mesmo, Andresa. Um beijo nosso pra você também. Então, reencontro super recente com seu pai, e a Lucinéia, nossa ouvinte, também tá contando isso aqui no nosso Face. Diz que ela reencontrou o pai dela o ano passado, foi ótimo, maravilhoso, porém, ela perdeu um bebê também. Ela até escreve aqui no Face: gente, a minha história, só os nomes que foram diferentes. Perdi o meu bebê, dezembro pra mim foi muito difícil, Natal, Réveillon não tiveram o mesmo brilho. Mas eu tô tentando aqui me refazer, eu tô tentando me recuperar. Não tá sendo fácil não, mas eu agradeço aí a mãe maravilhosa que eu tenho, aos meus irmãos e aos amigos. Nesse momento difícil, nessa fase complicada aí da minha vida, eu realmente descobri quem são os meus amigos de verdade. Falou tudo, Lucinéia. É no momento ali de dificuldade que a gente consegue separar bem, né? Quem vai estar com a gente sempre mesmo, e é bom. Por isso que também a gente fala aqui que sofrer, ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar por momentos de dor, de tristeza, mas uma coisa é fato, esses momentos ensinam muito pra gente, mostram muita coisa, né? Beijo pra você, Lucinéia. Band FM, Eduardo Costa, enamorado. Acabou, né? O nosso Quem Não Esquece. Vamos sortear aqui então os nossos presentes. Tainara da Silva Brito levou tudo. Jantar romântico aqui, mais os ingressos pro cinema. E aí você pode ir buscar, tá, Tainara? Beijo carinhoso nosso aí pra você. E a gente termina assim, né? Essa fase aí de reprises, as histórias que a gente decidiu contar pra você mais uma vez, que foram emocionantes, que foram importantes, comentadas aí no ano passado. E aí, a partir da semana que vem, a gente começa então com as histórias inéditas aqui do Quem Ama Não Esquece. Vou aproveitar até esse momento aqui pra pedir pra você também contar pra gente a tua história. Já que a gente, né, vai voltar com as nossas histórias inéditas, então conte pra gente também. Você pode mandar e-mail aqui pro Quem Ama. Quem Ama Não Esquece, @bandfm.com.br. A gente gosta de contar as histórias muito, aqui, né, Murilo? Muito. Conhecer um pouquinho mais de você. Então. A gente falou na história de hoje, de orgulho, de perdão, e a gente falou também de arrependimento. É sempre mais dolorido, o arrependimento é sempre mais dolorido do que qualquer outro sentimento, do que qualquer outro castigo. Mas arrependimento também é prova que você está aprendendo com o erro, né? A gente aprende. Mesmo assim, você não vai mudar o teu passado. Fica aquele gostinho amargo, né? Não dá para voltar no tempo, apagar as atitudes que estão te incomodando hoje. Então, embora você não possa voltar atrás, embora você não consiga fazer diferente, porque você já fez, você pode mudar agora e com isso reprogramar um melhor final para sua vida lá na frente. Então, arrependimento serve para duas coisas: para você parar de agir da mesma forma e se melhorar como pessoa. Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. É bem isso. Vem aí Minha Música Minha Vida, com a Marcinha, a sua música, a sua historinha e o que você tem para dizer pra gente sobre a música que marcou aí um momento especial que você já viveu. A gente fica muito feliz quando você participa também. Até segunda, gente. Bom final de semana. Beijo, Marcinha. Até segunda. Beijo, Murilo. Até segunda. Bom final de semana pra você.